Existe uma batalha matinal que a maioria das pessoas perde antes mesmo de sair da cama. Não é uma batalha de força de vontade, não é uma batalha de disciplina, é uma batalha de atenção. E se você a perder na primeira hora, já terá perdido o dia. Seu foco é sua fortuna, sua energia é seu império. E ambos são roubados de você todas as manhãs por ladrões invisíveis. Ladrões que você convidou, ladrões que você treinou, ladrões que você chama de rotina. Não se trata de motivação, trata-se de domínio. Domínio da mente, domínio do ímpeto, domínio do único recurso que determina tudo o mais que você tentar construir nesta vida. A maioria das pessoas acorda e reage. Elas se movem, elas rolam a tela, elas consomem, elas entregam sua atenção à voz mais alta, à tela mais brilhante, à distração mais próxima, e ao fazer isso, elas abdicam do trono. Elas entregam seu poder antes mesmo de saberem que o possuíam. Mas você está aqui agora. E isso significa que algo dentro de você se agitou. Algo dentro de você sabe que existe outro caminho, um caminho melhor, um caminho que faz o dia obedecer a você, em vez do contrário. E se eu lhe dissesse que os primeiros 60 minutos da sua manhã não são apenas importantes, são determinantes? Que a forma como você começa o dia cria a frequência, o ritmo, a trajetória de tudo o que se segue. Disseram-lhe para trabalhar mais, para desejar mais, para persistir, mas ninguém lhe ensinou isto, que todo o poder começa de manhã, e todas as manhãs começam com uma escolha, a escolha de recuperar o que é seu, a sua atenção, a sua energia, o seu foco. A maioria das pessoas não fracassa por falta de habilidade, elas fracassam por falta de direção, e a direção não nasce no caos da tarde, ela é forjada no silêncio da manhã. Então, deixe-me perguntar algo, e quero que você responda honestamente, não com palavras, mas com a sua vida. Quem está no controle quando você acorda? É você? Ou é o barulho? É a clareza? Ou é o caos? Porque eis a verdade que a maioria jamais ouvirá. Seu dia não começa quando você abre os olhos. Ele começa na noite anterior, nas decisões que você toma sobre o que permitirá entrar em sua mente. E continua no momento em que você acorda, nos rituais que você realiza ou negligência. Existem 7 coisas simples, antigas e inabaláveis. E se você as fizer todas as manhãs, sem falta, sem desculpa, sem negociação, você não reconhecerá sua vida em 90 dias. Não porque sejam mágicas, mas porque são a verdade. E a verdade, quando aplicada, transforma. Vamos começar. A maioria das pessoas acredita estar cansada porque não dormiu o suficiente. Mas o verdadeiro cansaço não é físico, é mental. É o cansaço de viver sem propósito, o cansaço de ser puxado em 1000 direções por 1000 vozes, nenhuma das quais é a sua. Você acorda e, em segundos, você não é mais você. Seu telefone vibra, sua mente dispara, seu corpo se move, mas sua alma ainda está adormecida. E assim o dia começa não com poder, mas com pânico, não com propósito, mas com pressão. E você se pergunta por que se sente exausto ao meio-dia. Se pergunta por que não consegue se concentrar. Se pergunta por que sua energia se esvai, por que sua motivação desaparece, por que seus objetivos parecem tão distantes. É porque você já começou a corrida sangrando. Cada notificação é um corte, cada rolagem é uma rendição, cada momento de reação é um voto contra si mesmo. E quando você finalmente se senta para fazer o trabalho que importa, não lhe resta nada. Não porque você seja fraco, mas porque você entregou tudo antes mesmo do sol nascer. Este é o imposto oculto sobre o seu potencial, o dreno invisível que suga seus sonhos. E a maioria das pessoas o paga todos os dias, sem se perguntar por quê. Eles nunca progridem, mas você pode parar de pagar. Agora mesmo, hoje, esta manhã, porque eis o que eles não te contam. Foco não é algo que você encontrar, é algo que você protege. Energia não é algo que você invoca, é algo que você preserva, e ambas são conquistadas ou perdidas na primeira hora do seu dia. A primeira coisa que você deve fazer é esta. Você deve acordar em silêncio, não o silêncio do quarto, o silêncio da mente. Você precisa se treinar para resistir à vontade, à coceira, à compulsão de pegar o celular, para checar, para rolar a tela, para ver o que perdeu. Porque no momento em que você faz isso, você perdeu. Você disse à sua mente que o mundo exterior é mais importante do que o mundo interior. Você entregou as rédeas. Você se tornou um passageiro.
E os passageiros não controlam para onde vão. O silêncio não é vazio. O silêncio é soberania. É o espaço onde você se lembra de quem você é, onde você se reconecta com sua intenção, onde você ouve a voz que mais importa, a voz interior. Então, quando você acordar, sente-se, respire, fique em silêncio. Mesmo que seja apenas por 60 segundos, mesmo que sua mente clame por estímulos, sente-se, respire, recupere amanhã. Este é o primeiro ato de poder. A segunda coisa que você deve fazer é esta. Você deve beber água antes que qualquer outra coisa entre no seu corpo. Não café, não comida, não açúcar. Água. Seu corpo esteve em jejum, esteve se reparando, esteve se desintoxicando e agora está desidratado. E um corpo desidratado é uma mente confusa, um sistema lento, uma luz fraca. A água não é apenas hidratação, é ativação, desperta as células, limpa o organismo, sinaliza para o seu corpo: estamos vivos, estamos despertos, estamos prontos. A maioria das pessoas recorre à cafeína primeiro, tentando forçar energia em um sistema que ainda nem foi ligado. E então elas sofrem uma queda brusca, elas ficam nervosas, elas surfam na onda e depois caem com força. Mas quando você bebe água primeiro, você honra o corpo, você prepara a máquina, você estabelece a base para a clareza, para a resistência, para a energia sustentada ao longo do dia. Isso não é trivial, isso é fundamental, porque seu corpo é o veículo, e se o veículo não estiver abastecido corretamente, você não chegará ao seu destino. A terceira coisa que você deve fazer é esta. Você deve mover seu corpo, não mais tarde, não depois do café da manhã, não depois de checar seus e-mails. Agora, imediatamente, sem pensar, sem negociar. O movimento é a linguagem da vida. Ele diz ao seu sistema nervoso: não estamos em perigo, não estamos paralisados, somos capazes, somos fortes. Você não precisa de uma academia, você não precisa de uma hora, você precisa de 5 minutos, 10 minutos, o suficiente para acelerar seus batimentos cardíacos, o suficiente para suar, o suficiente para lembrar ao seu corpo para que ele foi feito. Flexões, agachamentos, alongamentos, uma caminhada. Não importa o que você faça, o que importa é que você faça, porque o corpo que se move é um corpo que se lembra do seu poder. E quando o corpo se lembra, a mente segue. A maioria das pessoas espera até se sentir motivada para se mexer. Mas a motivação não é a causa, é o efeito. Você não se mexe porque se sente bem, você se sente bem porque se mexeu. Este é o segredo que eles não te ensinam. A ação gera energia, a energia gera clareza, a clareza gera confiança, e a confiança gera impulso. Então você se move, não porque você quer, mas porque você precisa. Porque o guerreiro não espera se sentir pronto, o guerreiro age, e a prontidão vem depois. A quarta coisa que você deve fazer é esta. Você deve alimentar sua mente antes que o mundo o faça. Isto é inegociável. Esta é a diferença entre aqueles que se destacam e aqueles que se repetem. Todas as manhãs, você deve consumir algo que te eleve, algo que te expanda, algo que te lembre quem você está se tornando. Leia 10 páginas de um livro que o desafie. Ouça 15 minutos de sabedoria. Estude algo que aguce sua mente, que aprofunde sua compreensão, que mude sua perspectiva. Porque eis o que a maioria das pessoas não entende. Sua mente está ou crescendo ou morrendo. Não existe ponto neutro, não existe piloto automático. E se você não lhe alimentar com a verdade, ela se banqueteará com o medo. Se você não lhe alimentar com a sabedoria, ela consumirá a preocupação. Se você não lhe alimentar com a visão, ela se contentará com a distração. Você se torna aquilo que consome, não apenas comida, mas também informação, palavras, energia. Então escolha com cuidado, escolha intencionalmente, porque o insumo determina o resultado, a semente determina a colheita e amanhã determina o dia. Quando você alimenta sua mente primeiro, você define a frequência, você afina o instrumento. Você calibra a bússola, e tudo o que vem depois se move em harmonia. É assim que os líderes pensam, é assim que os construtores agem, é assim que os grandes começam, não com as notícias, não com as queixas, não com o caos do mundo, mas com a verdade, com os princípios,
com as leis eternas que regem o sucesso, o progresso e a paz interior. A quinta coisa que você deve fazer é esta. Você deve anotar o seu objetivo para o dia. Não é uma lista de tarefas. Não são 100 tarefas. 3 coisas. 3 prioridades claras, específicas, inegociáveis. Se você não fizer mais nada hoje, quais 3 coisas tornariam este dia uma vitória? Anote-as. Diga-as em voz alta. Grave-as na sua consciência. Porque a clareza é a moeda da execução. E a maioria das pessoas falha não por falta de esforço, mas por falta de clareza. Eles acordam e vagueiam, trabalham, mas sem rumo, movem-se, mas sem propósito, e no fim do dia estão exaustos, mas sem ter realizado nada. Você precisa decidir o que importa. Antes que o dia decida por você, você precisa se concentrar no que importa, antes que o mundo roube sua atenção. 3 coisas. Só isso. Mas essas 3 coisas devem ser sagradas, devem ser protegidas, devem estar acima de tudo. E quando você anota, você não está apenas planejando, você está programando, você está dizendo ao seu subconsciente: isto é o que vamos construir hoje, é para cá que nossa energia vai. É assim que a vitória se parece. Sua mente obedecerá, mas somente se você der a ordem. A sexta coisa que você deve fazer é esta. Você deve visualizar quem você está se tornando. Não é o que você quer, é quem você está se tornando. Feche os olhos. Visualize-se atuando no seu nível máximo. Visualize-se calmo, concentrado, disciplinado, poderoso. Visualize-se tomando as decisões que seu eu futuro tomaria. Sinta, não apenas imagine. Sinta no peito, sinta nos ossos, sinta a confiança, sinta a certeza, sinta a versão de você que já venceu. Porque o seu sistema nervoso não distingue entre uma visualização vívida e uma experiência vivida. E quando você ensaia a grandeza em sua mente, você prepara seu corpo para realizá-la na realidade. A maioria das pessoas passa as manhãs repassando seus medos, relembrando seus fracassos, imaginando os piores cenários, e então se perguntam por que se sentem ansiosas, por que se sentem presas, por que não conseguem superar os obstáculos. Você precisa reverter isso. Você precisa treinar sua mente para enxergar a vitória antes que ela aconteça, para sentir o sucesso antes que ele chegue, para incorporar a identidade da pessoa que você está se tornando antes que o mundo a confirme. Isso não é fantasia, isso é preparação, isso é ensaio mental. É assim que os campeões se condicionam, e quando você faz isso todas as manhãs, você não se limite a esperar pela mudança. Torne-se a mudança. A sétima coisa que você deve fazer é esta. Você deve falar a sua verdade em voz alta, não na sua cabeça, em voz alta, com a sua voz, com convicção, com poder. Diga quem você é, diga o que você está construindo, diga o que você não tolerará, diga o que você não se tornará. Sou disciplinado, sou focado, tenho controle da minha energia, sou o autor do meu dia. Não reajo, crio, não espero, decido. Diga, acredite, sinta, porque as palavras não são apenas sons, as palavras são frequências, elas moldam sua identidade, elas programam seu subconsciente, elas transformam sua energia. Quando você expressa a sua verdade em voz alta, você não é. Ao afirmar um desejo, você está declarando uma realidade, você está se lembrando do padrão, você está invocando a versão de si mesmo que já existe esperando para ser vivida. Isso não é pensamento positivo, isso é alinhamento de identidade, isso é a recalibração diária de quem você é no nível mais profundo. E quando você faz isso com consistência, sua realidade externa não tem escolha, senão se reorganizar em torno de sua convicção interna. Essas 7 coisas não são complicadas, não consomem muito tempo, não exigem dinheiro, não exigem permissão, não exigem circunstâncias especiais. Eles exigem apenas uma coisa: decisão. A decisão de parar de viver de forma reativa, a decisão de parar de entregar o seu poder, a decisão de retomar o controle da sua manhã, da sua mente e do seu ritmo. E quando você tomar essa decisão, e quando você honrar essa decisão todos os dias, você começará a notar algo. Você vai perceber que as distrações não te afetam mais, que o caos não te perturba mais, que a urgência dos outros não se torna mais a sua emergência. Você perceberá que seu foco se aguça, que sua energia se estabiliza, que sua confiança aumenta.
Você vai perceber que não se sente mais cansado às 11 da manhã, que não se sente mais disperso ao meio-dia, que não se sente mais esgotado ao final do dia, porque você começou diferente. Você começou com poder, você começou com intenção, você começou como o arquiteto, não como a vítima. E eis o que acontece a seguir. Quando suas manhãs mudam, sua mentalidade muda. Quando sua mentalidade muda, suas ações mudam. Quando suas ações mudam, seus resultados mudam. E quando seus resultados mudam, sua vida muda. Não algum dia, não eventualmente, agora. Porque o sucesso não é um destino a que se chega. É uma frequência na qual você se sintoniza. E você se sintoniza com ela todas as manhãs, através dos rituais que você pratica, dos pensamentos que você escolhe e da identidade que você reforça. Deixe-me lhe contar algo que ninguém mais dirá. Você não precisa de uma nova oportunidade. Você não precisa de um golpe de sorte. Você não precisa que alguém acredite em você. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que não desperdiça suas manhãs, que não dispersa seu foco, que não desperdiça sua energia com coisas que não importam. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que acorda e vence a primeira hora. Porque quando você vence a primeira hora, você vence o dia. E quando você vence o dia, você vence a semana. E quando você vence a semana, você vence o mês. E quando você vence o mês, você vence o ano. E quando você vence o ano, você vence a sua vida. Isto não é teoria. Isto não é filosofia. Isto é lei. A lei da acumulação. A lei do momento. A lei da identidade. Você não é o que deseja. Você é o que repete. E o que você repete pela manhã torna-se o que você vive à tarde. Então, se você quer que sua vida mude, pare de esperar que o mundo mude. Pare de esperar por permissão. Pare de esperar por motivação. Comece pela manhã. Comece pelo silêncio. Comece com água. Comece com movimento. Comece com a verdade. E faça isso de novo amanhã. E depois de amanhã. E depois de amanhã. Porque a consistência não é glamourosa, mas é invencível. E quem controla suas manhãs, eventualmente controlará seu destino. A maioria das pessoas ouvirá isso e não fará nada. Elas assentirão, concordarão, dirão, faz sentido. E então amanhã acordarão e pegarão o telefone. Porque saber não basta, compreender não basta, inspirar-se não basta. Você precisa decidir. E então precisa agir. E então precisa repetir, todos os dias, sem exceção, sem desculpas, sem negociação. Este é o padrão, este é o requisito, este é o preço de uma vida vivida nos seus próprios termos. E não é muito alto. É simplesmente inegociável. Você não está aqui para ser mediano. Você não está aqui para se deixar levar. Você é. Você não precisa sentir vontade de fazer essas 7 coisas. Você simplesmente precisa fazê-las. E ao fazer isso, você se torna diferente, não algum dia, hoje, esta manhã, na repetição. Você se torna o tipo de pessoa que cumpre a palavra dada a si mesma, e essa é a forma de integridade mais rara e valiosa que existe. Porque você pode mentir para o mundo, você pode representar, você pode fingir, mas você não pode mentir para si mesmo pela manhã. Ou você fez, ou não fez. Ou você honrou o ritual, ou não. Ou você protegeu seu foco, ou o entregou a outros. E seu subconsciente está observando. Está sempre observando. Está registrando tudo e irá confiar em você ou duvidar de você com base no que você faz quando ninguém está olhando. Quando você cumpre seus compromissos matinais, você constrói autoconfiança. E a autoconfiança é a base de toda confiança, de todo impulso, de toda mudança duradoura. Você não se eleva ao nível de seus objetivos. Você cai ao nível de seus padrões. E seus padrões são construídos, tijolo por tijolo, manhã após manhã. Cada repetição, cada pequeno ato de disciplina, cada promessa silenciosa cumprida torna-se um fio na trama da sua identidade. E um dia, você vai acordar e perceber que não precisa mais tentar ser disciplinado. Você é a disciplina. Você não precisa mais se esforçar para se concentrar. Você já é a concentração. Você não precisa mais correr atrás de motivação, porque você se tornou o próprio impulso. É assim que você é agora. Alguém que escolhe a intenção em vez do impulso, o poder em vez da distração,
a consistência em vez do caos. E a partir desse lugar, a vida começa a se desenrolar de forma diferente. As oportunidades começam a notar você. As pessoas começam a respeitar-lo. O mundo começa a responder à sua energia de forma diferente. Porque a energia não mente. E a energia de alguém que domina suas manhãs, que controla seu foco, que preserva sua paz, é inconfundível. Ela irradia, ela atrai, ela constrói. Então, ao seguir em frente, lembre-se disto: cada manhã é um espelho. Ela reflete sua disciplina, suas prioridades, seus valores. Quando você se olhar nesse espelho amanhã de manhã, o que você verá? Você verá alguém que repete os mesmos padrões, ou alguém que os reescreve. Você verá alguém que se entrega ao conforto, ou alguém que assume o controle do próprio destino. A escolha, como sempre, é sua, porque amanhã não pertence ao mundo. Ela pertence àquele que a reivindica. Reivindique-o com silêncio. Reivindique-o com movimento. Reivindique-o com foco e reivindique-o com fé. E quando você fizer isso, observe como a vida se transforma, como o ímpeto aumenta, como o poder se multiplica. Você não está mais esperando o momento perfeito, você está criando-o. Não se trata mais de perseguir a luz, você está se tornando a luz. E quando isso acontece, quando você entra nessa frequência todas as manhãs, nada neste mundo pode te parar. Sem medo, sem dúvida, sem demora, porque você já venceu. Antes mesmo do mundo acordar, você já se tornou aquilo que a maioria ainda sonha em ser. E esse é o verdadeiro poder da manhã. Não se trata de rotina, trata-se de renascimento. Não se trata de controle, mas de criação. Não se trata de fazer mais, mas de ser mais. Cada nascer do sol é um convite, uma lembrança, um desafio. Você vai se levantar com isso, ou vai dormir durante isso? Você vai construir sua vida, ou simplesmente deixar passar mais um dia. A decisão é simples, mas nunca insignificante, porque nessa pequena escolha, toda a direção da sua vida começa a mudar. Então amanhã, quando o alarme tocar e os velhos hábitos sussurrarem, só mais 5 minutos, lembre-se de quem você está se tornando. Lembre-se do padrão que você estabeleceu. Lembre-se da promessa que você fez. E levantem-se. Levantem-se com propósito. Levantem-se com fervor. Levantem-se com poder. Porque o mundo não precisa de mais um sonhador distraído. Ele precisa de um criador disciplinado. E esse criador é você. Você não se torna confiante porque alguém lhe disse que você era bom o suficiente. Você se torna confiante porque prova para si mesmo, dia após dia, que se pode contar com você, que você estará presente, que você fará o que disse que faria. E essa prova não se constrói em um discurso, ela se constrói pela manhã. Então, deixe-me perguntar novamente. E desta vez, quero que você sinta o peso da pergunta. Quem controla suas manhãs? É você? Ou é o seu celular? É a sua intenção? Ou é o seu impulso? É a sua visão? Ou é o ruído do mundo? Porque quem controla suas manhãs? Controla sua mente. E quem controla sua mente, controla sua vida. Isso não é exagero, não é dramático. É assim que funciona. Seus pensamentos se tornam suas ações. Suas ações se tornam seus hábitos. Seus hábitos se tornam seu caráter. E seu caráter se torna seu destino. E tudo começa com o que você permite entrar em sua mente nos primeiros 60 minutos do dia. Você foi condicionado a acreditar que precisa de mais tempo, mais recursos, mais ajuda, mais sorte. Mas essa é a mentira que te mantém pequeno. Você não precisa de mais, você precisa de melhor, mais foco, mais energia, manhãs melhores. E manhãs melhores não são uma questão de circunstância, são uma questão de compromisso. Você pode acordar em uma mansão ou em um apartamento estúdio. Pode acordar sozinho ou ao lado de alguém. Pode acordar descansado ou exausto. Nada disso determina a qualidade da sua manhã. O que a determina é a decisão que você toma, no momento em que seus olhos se abrem. Você recuperará seu poder ou o entregará? Você ficará em silêncio ou buscará alguma distração? Você vai alimentar sua mente ou vai deixar seu potencial morrer de fome? Você vai movimentar seu corpo ou deixar
Ludefinhar, em conforto? Essas não são perguntas triviais. São as perguntas que constroem impérios ou os destroem. São as perguntas que criam lendas ou notas de rodapé, e você responde a elas todas as manhãs, quer perceba ou não. Então vamos nos aprofundar agora. Vamos falar sobre o que realmente acontece quando você domina a manhã. Quando você domina a manhã, você para de viver no modo reativo, você para de ser um termômetro, refletindo a temperatura do seu ambiente. Você se torna um termostato, você define a temperatura, você decide a energia, você cria o clima. As pessoas vão notar, vão sentir. Nem sempre conseguirão nomear o que é, mas vão perceber que você é diferente, que se porta de maneira diferente, que fala de maneira diferente, que se move pelo mundo com uma espécie de poder sereno, que não pode ser fingido, porque você não está mais disperso. Você não é mais puxado em todas as direções. Você não está mais à mercê de seus humores ou de suas circunstâncias. Você se tornou centrado, firme, claro, e a clareza é magnética. Atrai oportunidades, atrai respeito, atrai resultados. Não porque você tenha sorte, mas porque você está focado, e o foco, quando mantido ao longo do tempo, é imparável. Deixe-me contar o que acontece quando você faz isso por 30 dias. Em 30 dias, você começará a perceber padrões. Perceberá que certas pessoas te drenam, que certas atividades te desgastam, que certos pensamentos te enfraquecem. E porque você fortaleceu sua disciplina interior, você terá a coragem de removê-las, de dizer não, de proteger sua energia como o recurso precioso que ela é. Você vai parar de se desculpar por impor limites. Vai parar de se sentir culpada por escolher a si mesma. Vai parar de explicar por que não se envolve com o caos. Você simplesmente irá embora, silenciosamente, firmemente, sem drama. Porque você tem algo mais importante para proteger agora: seu foco, sua paz, seu ritmo. E em 60 dias, algo ainda mais profundo acontece. Você começa a confiar em si mesmo, de uma forma que nunca confiou antes. Você começa a perceber que é capaz de muito mais do que acreditava que você é. Mais forte do que suas desculpas. Que você é mais disciplinado do que suas distrações. Você começa a perceber que não é vítima das circunstâncias. Você é o arquiteto da sua experiência. E essa constatação muda tudo. Muda mesmo. Porque no momento em que você percebe que tem poder, você para de esperar por permissão. Você para de buscar validação. Você para de esperar que alguém te salve. Você se torna aquele que te salva. Você se torna seu próprio resgate, sua própria revolução. E em 90 dias, você estará irreconhecível, completamente transformado. Não para os outros, mas para você mesmo. Você se olha no espelho e vê alguém que cumpriu sua palavra. Alguém que honrou o processo. Alguém que fez o trabalho, quando ninguém estava olhando. E aquela pessoa é capaz de tudo, absolutamente tudo, porque eles provaram a única coisa que mais importa, que se pode confiar neles, que eles vão comparecer, que eles não vão desistir. E quando você provar isso para si mesmo, nenhum objetivo é grande demais, nenhum sonho é distante demais, nenhum obstáculo é alto demais, porque você já venceu o adversário mais difícil que jamais enfrentará, você mesmo. Você já venceu a batalha que a maioria das pessoas perde todos os dias, a batalha da manhã. Agora deixe-me dizer o que tentará impedi-lo, o que testará sua determinação. Seu conforto tentará impedi-lo, sussurrará: só mais 5 minutos, só hoje, só desta vez. E se você der ouvidos, você já perdeu, porque o conforto é uma ilusão. O conforto promete descanso, mas traz arrependimento. Promete facilidade, mas traz vazio. O verdadeiro descanso vem de saber que você deu o seu melhor. A verdadeira paz vem de saber que você honrou seus compromissos. A verdadeira satisfação vem de saber que você não se traiu. Seu passado tentará te impedir. Ele te lembrará de todas as vezes que você tentou e falhou, de todas as vezes que você começou com tudo e desistiu, de todas as vezes que você prometeu a si mesmo que mudaria e não mudou. E se você der ouvidos,
Você nunca vai começar. Mas eis a verdade. Seu passado não é sua prisão, é seu professor. Isso te ensinou o que não funciona. E agora você sabe. Agora você está pronto. Agora você é diferente. Não porque você nunca tenha falhado, mas porque você decidiu que desta vez, falhar não é uma opção. Desta vez, você não vai negociar com suas desculpas. Desta vez, você não vai parar. Seu ambiente tentará impedi-lo. As pessoas ao seu redor não entenderão. Questionarão por que você está mudando. Por que está acordando mais cedo? Por que não está tão disponível como antes? Sia. E se você deixar que a confusão deles se transforme em dúvida, você voltará a ser quem era antes. Mas você precisa entender uma coisa. Quando você muda, você desafia todos ao seu redor. Você coloca um espelho diante deles. Você os força a confrontar sua própria falta de disciplina, suas próprias manhãs desperdiçadas, seu próprio potencial inexplorado. E a maioria das pessoas não quer ver isso. Então elas vão tentar te puxar para trás. Não porque não te amam, mas porque o seu crescimento as incomoda. Deixe-os se sentirem desconfortáveis. Essa não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é se erguer, construir, se tornar. E as pessoas que estão destinadas a caminhar com você, ou crescerão com você, ou se afastarão. De qualquer forma, continue em frente. Porque você não está aqui para ser querido. Você está aqui para ser lendário. E a lenda se constrói na solidão, na disciplina, nas manhãs em que ninguém vê. Então, quando a dúvida surgir, e ela surgirá, lembre-se disto. Você não está fazendo isso porque é fácil. Você está fazendo isso porque é essencial. Você não está fazendo isso para impressionar ninguém. Você está fazendo isso para se libertar. Você não está fazendo isso para algum dia. Você está fazendo isso para hoje. E hoje é tudo o que você tem. E cada vez que você honra amanhã, você vota na pessoa que está se tornando. Cada vez que você protege seu foco, você constrói a vida que deseja. Cada vez que você controla sua energia, você retoma o seu poder. Uma manhã de cada vez. Uma decisão de cada vez. Uma vitória de cada vez. Até um dia, você olha ao redor e percebe. Você não é mais a pessoa que tinha dificuldade para se concentrar. Você é a pessoa que domina a concentração. Você não é mais aquela pessoa que se sentia esgotada. Você é a pessoa que irradia energia. Você não é mais a pessoa que esperava pela mudança. Você é a pessoa que a criou.